gravar e deixa eu só disponibilizar para vocês o material que vai ser falado da aula de hoje. Dito tudo isso, vamos para as nossas questões. Juliana perguntou: a prova do Espírito Santo, ela precisa de CNH? O edital, pelo menos o último edital, ele trouxe essa exigência. Aqui em Minas Gerais não precisa, mas lá eles pediram que houvesse essa categoria B para a prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Espírito Santo, tanto a prova da Polícia Penal como a prova da PC, eles pedem essa categoria B. Senhores, está aparecendo aí para vocês as questões. Vamos começar a fazê-las. Então, cadê minha canetinha? Está aqui. Ok. Todas as questões que eu vou passar para vocês aqui hoje são questões da banca OCP. São questões que elas merecem a máxima atenção possível, porque eu tenho o suco, eu tenho a essência da OCP perante a elas. Primeira questão, ela começa: Eduardo, com o intuito de matar sua esposa. Então, já vamos fazer alguns rabiscos aqui. Deixa eu aceitar o Tiago Lucas. Seja bem-vindo, Tiago Lucas. Então, Eduardo, com o intuito de matar sua esposa, aqui eu já começo a ver um feminicídio, né? Feminicídio. Então, vamos começar a trabalhar até com informações cruzadas. Eu quero que vocês tenham atenção quanto a essas informações cruzadas, porque eu vou puxar alguns conceitos da Alep aqui, ó. Isso aqui é feminicídio, viu, gente? É um E. Feminicídio. Então, se é feminicídio, eu já sei que a progressão de regime acontece no lapso mínimo de 55% da pena. Falou que é feminicídio, progressão de regime, 55% da pena. Mas vamos voltar na narrativa da questão. Eduardo, com o intuito de matar sua esposa, administra substância tóxica em sua bebida, veneno. Logo após vê-la ingerir parte do líquido tomado pelo remorso, presta socorro imediato. Então, aqui estamos trabalhando com dois institutos. Ou podemos falar da desistência voluntária, ou podemos falar do arrependimento eficaz. Nessa questão, estamos trabalhando com o arrependimento eficaz, porque ela ingeriu o líquido. Então, ele concluiu aquele objetivo que ele tinha, que era a mulher beber aquele veneno, que era a mulher ter acesso àquela substância que continha o veneno. Então, ingeriu. Mas na hora que ele viu que ela bebeu, ele sentiu uma dor no coração. Ele pensou: não era isso que eu queria fazer. Tomado pelo remorso, presta socorro imediato. Então, quando ele presta o socorro, eu estou visualizando uma conduta inicial do arrependimento eficaz. Vamos continuar na narrativa da questão. Imediato, leva ao hospital e impede o resultado letal. Se trouxe essa informação que impediu o resultado letal, então é um típico sinal que o arrependimento eficaz surtiu efeito. Por quê? Ele não concluiu o objetivo final, que era o feminicídio. Ele se arrependeu antes. E por ter se arrependido antes, ele conseguiu ser abarcado pelo arrependimento eficaz. Mas vamos continuar. Tendo a vítima sobrevivido sem qualquer sequela, graças a Deus. Em outro caso, Mariana, durante o assalto à mão armada, atira contra a vítima, alvejando-a no abdômen. Arrependida, chama o socorro e permanece no local até a chegada da polícia. Contudo, a vítima falece. Aquele ato da Mariana ligar para o socorro e tentar com que a vítima fosse socorrida surtiu efeito? Não. Então, posso falar de uma conduta eficaz dela? Não. A conduta dela não foi eficaz, porque não surtiu efeito positivo. Então, aqui, não podemos falar do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz acontece somente no primeiro caso. O arrependimento eficaz somente deve ser tratado no primeiro caso.
Arrependimento eficaz é quando eu consigo praticar a conduta ilícita, mas quando eu vejo o resultado, eu sinto um peso no coração. E daí, o que eu faço? Eu tento reparar tudo aquilo que eu fiz de errado. No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, não existe necessidade de visualizar se o crime foi praticado com ou sem violência ou grave ameaça. Não temos que ficar apegados a esse conceito, se foi praticado com ou sem violência ou grave ameaça. Beleza? Mas voltamos aqui. No caso da Mariana, a vítima faleceu. Considerando as situações e a legislação aplicável, assinale a alternativa correta. 10 segundos para que vocês possam colocar o gabarito aí, ó. Expliquei a narrativa. Agora o gabarito é com vocês. Red Bull com gosto diferente. Tá meio batizado esse trem. Deixa eu ver o grau de validade dele aqui. Letra B. Letra A. E letra B. Ah, não, tá vencido, não. Vamos lá. Letra A, letra B. Então, temos aí algumas alternâncias sobre a resposta. Olha o quão é interessante a questão da OCP. A banca OCP é uma banca inteligente e ela faz isso em todas as provas. As questões que eu estou passando aqui para vocês são questões do ano 2025, 2024, tá? São questões recentes e de concursos que são concursos mais próximos da carreira de segurança. Então, é isso aqui que vai estar na sua prova. É isso aqui que vai aparecer na prova da Polícia Penal. Não adianta você achar que vai cair uma questão perguntando uma coisa simples, não, porque é isso aqui, tá? Cobrando conceito da parte geral e da parte especial. Mas vamos fazer essa questão, então. Olha, eu já sei que o Eduardo, ele alcançou o instituto do arrependimento eficaz. E quando eu falo desse arrependimento eficaz, eu devo lembrar que, no âmbito do arrependimento eficaz, o indivíduo, ele só responde por aquelas condutas que ele tenha praticado anteriormente. Peguem o artigo 16 do Código Penal, que basicamente ele vai falar para vocês, nos crimes cometidos, desculpem, aqui eu tenho que falar sobre o artigo 15, falei do artigo 16, mas 16 ele fala do arrependimento posterior. O arrependimento eficaz ele está no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, aí esse primeiro momento falou da desistência voluntária. O segundo momento, que é o arrependimento eficaz, aí eu venho aqui com o conceito de prosseguir na execução ou impede o resultado, que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Se, porventura, eu tenho uma situação que o Eduardo, ele conseguiu evitar o homicídio, ele não vai responder pelo homicídio. Mesmo que inicialmente ele tenha planejado um homicídio, mas ele evitou aquele resultado. Logo, eu vou falar que ele não responde mais pelo homicídio, mas ele responde só pelas condutas antecedentes a esse homicídio. Ele responde somente por aqueles atos já praticados. Por exemplo, se aparecesse aqui na questão que Eduardo responderia por lesão corporal, estava correto. Mas não tem nenhuma narrativa, não tem aqui nenhuma informação falando que Eduardo
responderia por lesão corporal. Não existe. Então, eu tenho que procurar outras alternativas. Então, vamos lá. Na letra A, Eduardo não responde por tentativa de homicídio. Certo, ele não responde por tentativa de homicídio porque ele conseguiu evitar que aquele homicídio acontecesse. O arrependimento eficaz é justamente isso. Quando o indivíduo, praticando uma conduta, ele evita que o resultado final aconteça, ele desiste naquele momento da execução, ele atira, mas ele vê a pessoa sangrando no chão, ele logo carrega a pessoa, coloca nos braços, leva para o hospital e a pessoa é resgatada e consegue sobreviver. Quando acontecer isso, ele vai responder por qual delito? Pela tentativa de homicídio? Não. Houve um arrependimento eficaz. Eu vou dar exemplo para vocês, um caso prático que aconteceu no dia de hoje, aqui no município de Belo Horizonte. O indivíduo, brigando com a sua esposa, deu várias facadas nela. Daí, quando ele viu ela agonizando no chão, ele correu, colocou ela nos braços, visualizou uma viatura da Guarda Municipal e pediu o apoio da Guarda Municipal para levar a vítima para o hospital. A vítima não morreu. Ele vai responder pela modalidade? Ele vai responder pela tentativa de homicídio ou vai responder pelo homicídio? Não. Ele vai responder por lesão corporal, porque ele conseguiu evitar o resultado final, que seria o feminicídio. Guardem isso, porque eu tenho percebido que a OCP ela tem trabalhado com matéria relacionada a arrependimento eficaz e também a desistência voluntária. Esse arrependimento eficaz e essa desistência voluntária, eles são importantes para a prova de vocês. Eles carregam uma informação muito interessante. Estão conseguindo entender? Os dois institutos, as duas ideias? Pegaram aqui o norte da questão? Excelente. Então, vamos voltar. Olha aqui, ó. O Eduardo, ele não responde. O Eduardo não pode responder na modalidade homicídio simples ou tentativa de homicídio. Então, eu já sei, ó. Eduardo não responde por tentativa de homicídio. A letra A é a que está mais atraente por enquanto. Eduardo responderá por tentativa de homicídio simples? Não. Em decorrência do arrependimento eficaz, ele não vai responder. Então, eu já excluo. Por que ele não vai responder, professor? Porque o arrependimento eficaz só faz com que ele venha responder pelas condutas anteriores. Não faz com que ele venha responder por aquela conduta final que ele buscava, porque ele se arrependeu. Show? Aí depois aparece, Mariana fará jus à incidência do arrependimento posterior. Não! Com redução obrigatória da pena. Errado. Por que que ela não vai fazer jus a esse arrependimento posterior? Porque a vítima morreu. Eu só posso falar no arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior, porque eu só poderia falar do arrependimento eficaz se a vítima não tivesse morrido. Eu só poderia falar no arrependimento eficaz se a vítima não tivesse morrido. E no caso aqui da letra C, está tão errada, mas tão errada, que o arrependimento posterior que existe lá no artigo 16, aquele arrependimento posterior, ele exige, ele obriga que seja aplicado a crimes que não possuam violência ou grave ameaça. E eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida o que é esse arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele acontece naqueles crimes que não possuem violência ou grave ameaça. Por exemplo, no furto. Eu furtei uma bicicleta. Daí, estou andando com a bicicleta durante a semana e eu vejo um anúncio na televisão onde, ou senão eu vejo uma reportagem na televisão onde o indivíduo fala: a minha bicicleta foi furtada e eu utilizava a bicicleta para poder ir trabalhar. Hoje, eu tenho que andar mais de 10 quilômetros até o meu serviço para poder chegar até o meu serviço. Antes eu ia de bicicleta. Aquilo toca o meu coração. Eu falo, poxa, eu fui uma pessoa ruim. Eu pego e devolvo a bicicleta ao indivíduo, ou senão eu coloco a bicicleta próximo ao trabalho do indivíduo. O indivíduo, ao sair do trabalho, ele visualiza a bicicleta. O que aconteceu? Eu tinha a posse daquela bicicleta que eu tinha furtado, eu já tinha a posse mansa e pacífica dela. Porém, eu devolvi para o indivíduo. Meu coração tocou, eu fiquei ali pensando, meu Deus,
como que eu fui ruim. Eu acabo devolvendo aquele objeto. Isso é o arrependimento posterior. E por que chama arrependimento posterior? É porque eu já conquistei o objeto. Eu já tinha a posse daquele objeto, já podia fazer o que eu quisesse daquele objeto. Mas, em decorrência de todo o desenrolar da situação, eu resolvi devolver. O arrependimento posterior não pode ser confundido com o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é no momento, é quando está acontecendo o delito. O arrependimento posterior são dias depois, beleza? Para ficar melhor para vocês. E o arrependimento posterior, ele encontra-se no artigo 16. Aparece a seguinte informação: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. E isso aí é a ideia relacionada ao arrependimento posterior. Vamos voltar para as nossas informações, porque, galera, que alegria. Eu acho que hoje é a aula que eu tenho mais pessoas, por enquanto é a aula que está sendo que eu tenho mais pessoas na sala. Temos 52 pessoas na sala, e eu agradeço a todos vocês por essa possibilidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. É algo que é simples, a aula vocês vão perceber que é bem simples, o material também é bem simples, mas que é feito de coração e com o objetivo de ajudar. Vocês podem ter certeza que, vendo essa quantidade de pessoas que aqui está, eu vou fazer meu melhor para poder auxiliar vocês com o que eu tenho, dentro daquilo que é possível. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos para a letra C, expliquei ela. Letra D. Eduardo responderá por tentativa de homicídio qualificado. Ele não vai responder, como eu expliquei a vocês, pois ele foi abarcado pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Daí, letra E, Mariana responderá apenas por lesão corporal, dado que prestou socorro à vítima. Se tivesse a questão substituída aqui colocado Eduardo, aí deveríamos anular a questão, porque teríamos duas alternativas corretas. Mas como falou de Mariana, está errado, porque Mariana, ela não prestou o eficaz socorro, então não podemos falar em arrependimento eficaz. A vítima da Mariana morreu. Se a vítima da Mariana morreu, eu não posso falar em hipótese alguma de arrependimento eficaz. Ah, professor, ele tentou resgatar a mulher, levou para o hospital, chegou no hospital, a mulher morreu. Uai. Então, não houve eficácia daquela conduta dele. Se ele matou a mulher, então ele vai responder pelo homicídio na modalidade feminicídio, que é o artigo 121A, que é uma nova modalidade do Código Penal. Artigo 121A, que, inclusive, deve ser muito bem estudado pelos senhores, porque é uma inovação legislativa que pode chamar a atenção da banca AOCP. Questão de número 1, letra A ser marcada como correta. Deixa eu até ver aqui. Matheus Bonfim, professor, este PDF das questões está postado no Drive, direto ao ponto 2.0. Gostaria de fazer as anotações direto nele. Eu acho que está assim, mas se não está assim, viu? Eu vou só olhar qual das pastas que está, mas eu lembro de hoje à tarde ter criado, ter postado lá para vocês. Se não tiver, eu vou postar agora. Mas a prioridade é ter postar lá para vocês. Fazer algumas anotações que é importantes. Ô, Matheus, dá uma olhadinha lá para mim. Se não tiver, me avisa aqui, que eu vou tentar enviar ele para vocês aqui agora. Pode ser? Ou se não, ele tá lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar para o Telegram para vocês aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa, peço à minha noiva que, por favor, abra no computador dela meu Telegram e tente fazer a seguinte situação: envia lá do WhatsApp para mim aquele arquivo que está do WhatsApp, envia para o meu Telegram, você tem acesso a ele aí, você consegue, eu acredito que consiga. Destacado isso, senhores, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2, a banca trouxe a seguinte narrativa para aguçar o nosso espírito de segunda série, de quinta série. Jacinto é jogador de futebol e, em partida disputada sob forte chuva, recebeu uma ação faltosa do jogador adversário, causando-lhe fratura na tíbia direita. Revoltado com a conduta
antiesportiva do adversário, Jacinto consulta seu advogado a pretexto de noticiar crime de lesão corporal grave contra o ofensor. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Pega aí. Os senhores têm exatos 20 segundos para poder ler as alternativas e marcar. E aí, o que vocês acham? Excelente, excelente. Orgulho de vocês. Galera, muito bom. Postar agora, deixa eu fazer esse movimento aqui agora para vocês, porque quem sabe faz ao vivo. Então, deixa eu desenrolar essa guerra. Galera, só um segundo, eu já vou desenrolar essa guerra sobre essas questões. Tá lá no Instagram, deixa eu mandar também para o grupo do Telegram. Lá no Drive eu sei que eu postei ela, só não sei qual pasta que eu enviei. Calma aí, enviado no Telegram também. Aí, ó, excelente. Tanto no Telegram quanto no WhatsApp, em ambos os locais está postados. Vamos lá. Voltando, Paloma falou, letra E, mas já errei essa questão umas 2 vezes. É a típica situação onde temos aquela questão que a gente erra a primeira vez, aí vê ela de novo e pensa, não, eu já fiz essa questão, não é possível que eu vou errar ela de novo. Aí erra de novo. Aí você fica pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou inútil. Minha mãe me pariu e não sei que rumo que eu tomei. Mas espero que não tenha errado pela terceira vez, falou. Mas errar pela terceira vez, o importante é continuar, o importante é fazer até uma hora acertar. Guardar quais são as alternativas, onde vocês vão ter 5 oportunidades. E uma delas você vai ter que acertar. Vamos aqui, ó. Então, Jacinto é jogador de futebol. Deixa eu explicar para vocês. Contexto de MMA, contexto de futebol, contexto de jiu-jitsu. Galera, a gente vai para o jiu-jitsu. Sou faixa branca no jiu-jitsu. O que acontece comigo? Eu apanho. Eu apanho que nem condenado. Todo dia que eu vou para o treino, eu apanho. Tem dia que eu vou para o treino, eu recebo umas finalizações que eu fico parecendo criança. Eu olho para o sensei, para o professor, e penso, o que fez comigo aqui? Eu não consigo nem entender. E fora as dores que eu saio. Dor na nuca, dor na coluna. E fora também os roxos que a gente sai no corpo. É impressionante. Quem faz jiu-jitsu sabe. Que a gente sai com várias marcas no corpo e algumas marcas até duvidosas. Mas são do jiu-jitsu. Arranhões, marcas, entre outras coisas. Aquilo são lesões corporais? São. Se eu for no Instituto Médico Legal, eu vou conseguir comprovar que eu sofri uma lesão corporal. Mas aquela lesão corporal, ela é classificada como ilícito? Não. Vamos trabalhar com as excludentes de licitude. E das excludentes de licitude, eu tenho classificação da legítima defesa, quando eu tenho a agressão, do estado de necessidade, quando eu tenho o perigo, mas eu tenho o exercício regular de um direito, que ele é classificado a partir do momento que eu tenho autorização da lei para exercer, para fazer aquilo. Então, o jiu-jitsu, ele nos dá a possibilidade de praticarmos lesões corporais no nosso oponente, porque estamos ali em comum acordo entre todos nós. Não dá autoridade, né, de praticarmos lesão corporal, mas em decorrência do treino, se acontecer, aquilo ali está totalmente amparado pela lei. É uma previsão legal. Vou dar um outro exemplo de exercício regular de um direito. O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele pratica lesão corporal na pessoa. Não sei se vocês já viram situações assim, mas existem casos que o médico ele tem que quebrar o braço da pessoa novamente para poder colar o osso da maneira correta. E quando isso acontece, ele vai responder por lesão corporal? Não, ele não responde por lesão corporal, porque ele está exercendo a sua profissão, ele está exercendo a função de médico, e em decorrência disso,
ele tem total garantia de exercer aquela conduta. Então, o exercício regular de direito, ele acontece quando o indivíduo ele tem uma atividade de risco, e em decorrência dessa atividade de risco, ele pode fazer aquele ato, ele pode exercer aquele ato. O tatuador, o jogador de futebol, o lutador de qualquer arte marcial, o médico, entre outros. Todos esses têm a plena autorização para exercer essas autoridades. Vamos analisar as demais para que vocês possam entender por que não é? Então, o advogado já assim deve dizer a ele que a conduta do ofensor está abarcada por uma excludente de culpabilidade. Não. As excludentes de culpabilidade, elas estão no contexto psicológico, no contexto da percepção do indivíduo quando aquela conduta praticada. O indivíduo ele tem alguma alteração psíquica que ele acha ou que ele entende o mundo de maneira diferente. Eu vou falar sobre o critério de excludente de culpabilidade no decorrer das nossas aulas, no decorrer da nossa aula, porque temos outras informações que vamos trazer excludentes de culpabilidade. Letra B, o advogado de Jacinto deverá dizer que o ofensor poderá ser processado criminalmente. Bulhufas nenhuma, porque mesmo que eu visualize uma lesão corporal, mas aqui eu tenho uma excludente a ser trabalhada, como eu já expliquei para vocês. Letra C. O advogado de Jacinto deverá dizer que a conduta do ofensor está abarcada por uma excludente de culpabilidade chamada exercício regular de direito. As excludentes de licitude classificam-se pelo Bruce Lee. Se gravarmos o mnemônico Bruce Lee, não vamos esquecer nunca mais das excludentes de licitude. Bruce Lee. Por quê? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, e aqui eu tenho o aspecto relacionado. Vamos lá. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Show de bola! Consegui abarcar os 3 E's e a letra L. Aí voltamos aqui, ó, para quem marcou a letra D, o advogado já assim deverá dizer que a conduta do ofensor está abarcada por uma circunstância dirimente da culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Não é inexigibilidade de conduta diversa, por quê? O jogador não tinha outra opção a não ser dar o carrinho e fazer a falta. Ele tinha outras opções. Mas aqui aconteceu um acidente. A inexigibilidade de conduta diversa, ela está relacionada àquele critério onde eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outro meio. E a inexigibilidade de conduta diversa, ela está totalmente vinculada ao estado de necessidade. A inexigibilidade de conduta diversa, ela relaciona-se àquela situação onde eu estou sendo atacado por um animal, por exemplo, um animal selvagem e feroz, e eu não tenho outra alternativa para neutralizar aquela conduta do animal a não ser matá-lo. Eu estou no meio de um pasto. Vem um gado Nelore, um boi Nelore, para cima de mim, querendo me chifrar. É eu ou ele. Qual que vai ser o desenrolo? Vai ser ele. Eu não vou dar a chance para que ele fique vivo e eu morro. Até porque a minha vida é mais valiosa que a vida de um boi. E aqui não vão me julgar, vocês conseguirem entender em qual contexto. Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Vamos voltar aqui. Letra E, a que deve ser marcada como correta. Aqui, ó. O advogado já sempre pode dizer que a conduta do ofensor está abarcada uma excludente de licitude chamada exercício regular de um direito. Não confundam o exercício regular de direito com o estrito cumprimento de dever legal. O exercício regular de um direito é aquela típica situação quando eu coloco uma cerca eletrônica, ou eu coloco caco de vidro, ou eu coloco qualquer outra coisa para defender minha casa. É os classificados ofendículos. O que são esses ofendículos? São aqueles materiais para garantia da proteção da minha residência. Então, quando eu coloco caco de vidro no muro para ninguém pular, quando eu coloco cerca elétrica para ninguém pular, quando eu coloco, sei lá, qualquer coisa para ninguém pular, quando eu coloco lá um espantalho para ninguém entrar dentro da casa, da mesma
coisa. Eu vou estar exercendo um direito de proteção. Eu não vou ser responsabilizado se o infeliz pular e cortar naqueles materiais, uma serpentina, sei lá, ele que se ferre para lá. Eu estou protegendo minha casa. Conseguiu entender? Tá bacana até aqui. Questão de número 2. Então, explicado a vocês. Ô, Michael, hoje não tem amendoim porque eu tô, né? Tô em casa hoje, eu não tô lá na casa da minha noiva. Então, hoje não rolou a paçoquinha, não. Vai falar que vocês. Trem tá feio, viu? E aqui, só para poder destacar uma coisa que ela pediu que eu falasse em aula, na sexta-feira ela me deu paçoca, mas o que aconteceu depois da aula? Eu dormi. Eu estava tão cansado que eu acabei dormindo, gente. Então, errei, fui moleque, e a paçoca não assistiu muito efeito, não. Vamos voltar aqui, não vamos entrar nesses detalhes, não, porque a vida é muito difícil, as coisas estão cada vez piores. Vamos aqui. E, amor, desculpa, viu? Da próxima vez eu vou ficar acordado. Vamos lá, galera. Questão de número 3. Questão de número 3. Vocês têm a seguinte narrativa. Tício, no intuito... Ó, já até tacaram aí as informações. Tício, no intuito de obter uma certidão, dirigiu-se a um órgão público municipal e foi atendido pelo servidor público Mévio. Na ocasião, Mévio disse que a certidão estaria disponível no prazo de 48 horas. Mas se lhe fosse repassada determinada quantia, poderia disponibilizar a certidão de imediato. Sabendo que a solicitação é indevida, é correto afirmar que Mévio praticou que crime. Senhores, essa aqui é bem tranquila. Aqui a banca OCP ela foi bem de boa. Solicitar, eu vou falar da corrupção passiva. Ou seja, o indivíduo que é tímido, corrupção passiva. Agora, o indivíduo que é cara de pau, que exige, daí eu vou falar da concussão. A concussão e a corrupção passiva, eles podem ser um pouco confundidos, mas eu quero que vocês tenham a seguinte maldade. Se chegou na questão, visualizou o conceito exigiu, podem ter certeza que aquela exigência é uma concussão. Um ponto positivo para vocês. A banca OCP, ela gosta de trabalhar com a parte dos crimes contra a administração pública. E ela tem os artigos que são os queridinhos dela. E quais são? São 3. Corrupção passiva, concussão e peculato. Esses 3, eles despencam. A banca OCP, ela ama falar sobre eles. Então, eu peço a vocês que tenham atenção quanto a essa característica. E também tem o excesso de exação, muito bem, ô Michael, que ele tem aparecido muito no ano de 2024, que é a exigência de tributo. Quando eu falar sobre exigir tributo, não é concussão, e sim eu vou falar do conceito de excesso de exação. Eu saio daquela ideia do conceito relacionado à corrupção, à concussão e passo para o excesso de exação. Senhores, aqueles que quiserem compartilhar o link que está lá no WhatsApp em outros grupos, para que outras pessoas possam ver de outros grupos que estão estudando para o concurso da Polícia Penal, podem ficar à vontade em compartilhar. E, galera, eu escutei uma vez, e aí era no período de concurseiro, uma pessoa falando, nunca que eu vou compartilhar meu material de estudo para outras pessoas, sendo que as outras pessoas são meus concorrentes. Galera, em concurso público não existe concorrência. A concorrência é você e você mesmo. O cara que vai passar no concurso porque está dentro do quarto estudando. Ah, professor, mas ele vai tomar minha vaga. Não vai. Se você fazer o mesmo, você também vai passar. Agora, professor, mas se eu compartilhar o material com ele, ele vai ter mais material para estudar. Não vai, galera. A pessoa que quer estudar de fato, ela vai correr atrás de material até no quinto dos infernos. Agora, o cara que pensa, não, se eu compartilhar, eu vou acabar municiando o inimigo, não entende a arte da guerra. A arte da guerra não é assim. Muitas das vezes é necessário que façamos pelo outro o que queríamos que fizessem por nós, para que também possamos
conquistar aquilo que é de interesse nosso. Então, nessa jornada de concurso público, entendam, estamos em um ambiente coletivo, estamos buscando um conceito ou uma situação igual para todos. Compartilhar conhecimento é fixar conhecimento. E não existe limite, não existe barreira para o conhecimento. Paloma perguntou, no caso da corrupção ativa, é oferecer ou promover vantagem? A corrupção ativa é praticada pelo civil, e é o civil oferecendo, é o civil propondo essa vantagem indevida. Então, o que difere a corrupção passiva da corrupção ativa é a ideia de oferecer, é a ideia do indivíduo prometer vantagem indevida ou oferecer essa vantagem indevida para agente público, tá ok? Dito isso, então aqui eu já sei que a questão de número 3, alternativa sem marcar, letra A. Vamos para a questão de número 4. Por quê? Ô, Daniel, na verdade, a corrupção ativa é o suborno. Quando eu falo indivíduo, fulano de tal subornou os policiais. Ele praticou a corrupção ativa. O conceito de subornar, ele nada mais é que a ideia de praticar a corrupção ativa. Se o cara oferecer dinheiro para o PM liberar o carro na Blitz, é corrupção ativa, suborno? Sim. Se ele oferecer ou se ele prometer vantagem indevida, suborno. Senhores, vou entrar numa seara aqui um pouco diferente, mas para poder trazer uma questão que a banca examinadora pode cobrar. E por mais que seja um conceito um pouco mais espalhado, mas é interessante falarmos sobre isso porque é um tema atual. Recentemente tivemos no estado do Paraná uma situação que o policial militar ele foi envolvido em uma filmagem inadequada, onde havia uma narrativa que o carro de um casal estava em uma condição irregular e o casal estava fazendo práticas inadequadas em meio à rodovia. O policial militar abordou o casal e daí o casal prometeu a ele que caso ele liberasse o veículo automotor deles, ele também poderia participar de toda aquela situação. O militar se propôs e se envolveu em toda aquela trama. Aquele militar, ele vai responder por corrupção passiva e o casal vai responder por corrupção ativa? E vocês conseguiram entender aqui o que eu falei? O que vocês acham? Gente do céu, nem vou ler os comentários. Meu Deus. Aqui é uma aula de família, eu não posso ler os comentários que aqui estão. Mas e aí, o que vocês acham? Entenderam a narrativa? Então, o policial, quando ele participa daquela trama, ele responde pela corrupção passiva, porque é uma classificação de vantagem indevida, vantagem de todas as finalidades possíveis. O policial ele teve uma vantagem ali, professor, na cabeça do policial, deixo bem claro, o policial, ele entendeu que aquela situação era uma vantagem. Entendeu? O policial, ele entendeu que ter aquele ato com o casal seria uma vantagem. Da mesma forma, o casal entendeu que ofertar ao policial aquela possibilidade também daria a ele uma vantagem. Então, houve vantagem indevida das duas partes, a parte que foi liberada. Oh, meu Deus, tem umas motinhas que passam aqui que, pai amado, eu peco. Eu estou tentando ficar na bênção, senhor. Eu tô ali nos 40 dias do Rosário do Frei Gilson, eu acordo 4 horas da manhã, eu peco o dia todo. Eu escuto as motinhas, eu peco. Eu não posso pecar. Eu desejo um mal para o outro, eu não posso fazer isso. Me tira da bênção. Mas vamos voltar aqui. Seguinte situação. Eu posso ter essa situação do militar respondendo? Posso. Deixa eu só ler aqui. Bate no povo, reclama que é amor, o povo reclama também que é difícil. Às vezes o policial que guia... Não, vamos voltar aqui, galera, sem ler os comentários. 1 minuto sem ler os comentários de vocês, porque vocês estão muito amostradinhos. Vamos para a questão de número 4. E a questão de número 4, ela nos traz a seguinte narrativa.
O Código Penal estabelece o conceito de funcionário público para fins penais. Nessa perspectiva, é correto afirmar que, vou deixar a alternativa aí para vocês e peço que vocês leiam. E aí, podem ler. Vou esperar mais um pouco. O que vão achar? Todo mundo colocando. Ó, temos aqui letra. Otávio. Ah, tá. Otávio perguntou a 3 foi o quê? Deixa eu voltar na 3 aqui para vocês. Letra A, corrupção passiva. A 3 foi letra A, excelente. Agora vamos para a questão de número 4. Tá dando para vocês verem a questão de número 4 aí. Podem ficar à vontade para lê-la, para ler ela, né? Que eu acho que não existe o termo lê-la. Tá errado isso aí no português. Vou esperar mais um tempinho, porque essa questão é interessante resolvermos passo a passo e juntos. Vamos lá, eu vou fazer ela aqui com vocês e vou pedir uma certa atenção. Olha aqui, ó. Então, eu deveria ser atento à classificação de funcionário público. E começa aqui, ó. Considera-se funcionário público para os efeitos penais o funcionário de empresa privada contratada ou conveniada para a prestação de serviços cerimoniais. Poxa, ele não tem nenhuma vinculação com a administração pública. Ah, é um evento de uma palestra que vai ser realizada na cidade administrativa. O indivíduo está lá no cerimonial, naquele momento que é o intervalo da palestra. Ele está trabalhando em uma empresa como garçom. Ele vai ser classificado como agente público? Não. Eu vou falar que vai ser classificado como agente público todo aquele que estiver exercendo cargo, emprego ou função pública ou que tenha a conduta dele real relevância pública. Aquela função do indivíduo trabalhar no cerimonial não tem nenhuma relevância pública. Ele está totalmente distante do cargo ou de uma função pública. Letra B. Quando o servidor público for ocupante de cargo em comissão ou função de direção, a pena será aumentada em 2/3. Senhores, devemos ter cuidado, porque os casos de aumento de pena, eles se dão da seguinte forma. Vou até explicar aqui, ó. A pena será aumentada da terça parte. Lá na prova, o examinador colocou aqui, ó, quando o servidor público for ocupante de cargo em comissão, a direção da pena será aumentada a metade aumentada em 2/3, mas na verdade, na letra da lei está falando a terça parte. Um bizu que eu quero pagar para vocês que é importante. A banca OCP, ela ama trabalhar com assuntos relacionados a causas de aumento de pena e qualificadoras. E podem anotar aí e me cobrar depois. Mas tome cuidado do jeito que vocês vão me cobrar. Atenção à qualificadora do furto e à causa de aumento de pena do roubo que está relacionada ao critério, deixa eu aceitar mais gente aqui, muito cuidado com a qualificadora e a causa de aumento de pena lá do furto e do roubo relacionado ao fio de cobre. Eu acredito, na minha humilde opinião, que o examinador vai trazer uma questão sobre esse assunto. Posso estar errado, mas eu estou sentindo, pelo andar da carruagem, que ele vai trazer ou uma qualificadora ou causa de aumento de pena. Porque eu tenho lá no furto a questão do furto de fio de cobre como qualificadora e lá no roubo
o roubo de fio de cobre como causa de aumento de pena. Então, tem que ter maldade nisso, até mesmo nas proporções. Mas isso aí é cena até para os próximos capítulos. Mas voltem aqui comigo, que eu tenho que falar mais coisas. Letra C. Equipara-se a funcionário público quem exerce função em entidade paraestatal. Professor, como assim entidades paraestatal? São entidades que elas prestam serviços públicos. São entidades como, por exemplo, as OCIPs, ou aquelas que tenham qualquer atividade de relevância pública. Eu posso dar um exemplo. A banca IBGP, enquanto estava ministrando o curso de formação para a Polícia Penal, ela estava em uma função que é uma função pública, que é o adestramento e a instrução para profissionais da segurança pública. Então, ali, todos aqueles agentes que estavam exercendo a função de instrutores, eles respondiam como se agentes públicos fossem, porque eles estavam exercendo uma função em uma entidade momentaneamente classificada como paraestatal. O SESC, SENAC, o SENAI, todos esses são entidades paraestatais porque eles prestam serviços de relevância pública, eles prestam serviços que são classificados como serviços públicos. Então, nisso, eles vão ter a condição de serem entidades paraestatais. Para ficar melhor na cabeça de vocês, eu tenho aquela entidade paraestatal quando eu confundo ela com uma entidade estatal. Eu não sei se aquilo é uma entidade pública ou se é uma entidade privada. Se eu não tenho a capacidade de entender se é uma entidade pública ou privada, eu vou entender que é uma entidade paraestatal. O sistema S, exatamente, Sidney. Quem está estudando aí para a prova delegado ou para outros concursos vai saber melhor sobre todos esses sistemas S. O Correio seria uma entidade paraestatal? Sim, o Correio hoje, em decorrência do registro que ele possui, ele pode ser classificado como uma entidade paraestatal. Correio, professor, os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica. No caso do Banco do Brasil, também pode ser classificado como entidade paraestatal. Vamos para a letra D. Não pode ser equiparado a funcionário público aquele que trabalha em empresa prestadora de serviços públicos contratado para prestação de atividades típicas de administração pública. O que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou explicando agora, ele vai ser considerado agente público enquanto ele estiver prestando aquele serviço. A banca IBGP, quando ela faz o curso de formação da Polícia Penal, ela vai ser uma entidade que presta serviço público. Todos os agentes que ali estão, eles podem responder por condutas ilícitas. Vamos supor que um professor, no curso de formação, ele utilizasse da seguinte narrativa: se porventura eu conseguir o que eu quero com determinada pessoa, com determinada aluna, eu vou passar para ela todo o gabarito da prova. Ele vai praticar a conduta de corrupção passiva? Ele vai praticar a conduta de corrupção passiva. Então, ele vai responder pelas previsões existentes do Código Penal quanto à corrupção passiva. Gislene, ela perguntou, professor, a banca OCP pode cobrar jurisprudência para o cargo de nível médio? Não. A resposta é não. Qual é o problema? Se a banca, a OCP, no edital, cobrar determinadas jurisprudências estipuladas, por exemplo, súmulas tal, súmula X, súmula F, aí ela tem esse direito. Ou se ela colocar no edital Código Penal, artigo 157 e suas súmulas, aí o bicho pega. Porque ela tem essa autorização. Ela não pode cobrar sem uma previsão editalícia, mas se ela estipular no edital quais são as súmulas específicas que ela está exigindo, ela pode trazer, sim, súmulas. E foi pertinente sua pergunta, porque a banca OCP, ela traz muitas súmulas. Se vocês pegarem questão, inclusive eu tenho questão aqui, com vocês nesse simulado, questões que estão com súmula. E são questões de nível médio, tá? São questões de concurso de nível médio. Então, a gente tem que ter essa atenção. A banca OCP, entre todas as que tinham para vocês, é a melhor. Mas ela tem um problema. Ela é técnica, muito técnica. As questões são muito inteligentes.
O senhor acredita em muitas alterações no edital? Muitas alterações, não. Mas vão acrescentar matérias? Vão. A banca OCP, ela tem uma característica de trabalhar com muitas leis. Por exemplo, abuso de autoridade, lei anticorrupção, também trabalhar com crimes organizados, trabalha com muitas leis. Então, eu acredito que esse próximo edital, ele possa vir, mesmo que com prazo enxuto, com uma quantidade de matérias um pouco maior do que aquele edital que foi lançado no ano de 2021. Então, eu vou pedir a vocês esse cuidado, tá bom? Então, isso aí a gente tem que ter esse traquejo para poder trabalhar. Ah, professor, mas vai ser ruim? Não vai ser ruim. Já tá sendo ruim há muito tempo. A gente está no período da cifudência, senhores. Entendam isso. É tempo ruim o tempo todo. É todo dia você acordar e pensar, meu Deus, mas a gente tem que pagar essa etapa. Senão, as coisas não vão mudar. No caso de servidor público que desempenha em função de direção ou assessoramento e que incidir na prática do crime de admitir licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo, a pena deve ser aumentada a 1/3. Não é 1/3, senhores. Eu acabei de falar para vocês sobre a causa de aumento de pena na proporção diferenciada. Vou até pegar ela aqui de novo para vocês, para que vocês possam entender. Aí eu vou ter que recorrer, infelizmente, ao artigo 337-M, que lá vai aparecer. Quando eu tenho essa incidência aqui da licitação de forma incorreta, eu não vou ter aumento de pena, e sim eu vou ter uma qualificadora. Olha aí, a banca examinadora, ela brincando com qualificadora, antes que, na verdade, é causa de aumento de pena. Meu Deus do céu, minha cabeça até coça. Mas vamos que vai dar certo, não tem outra alternativa, não. A gente tem que fazer dar certo, sim. O não a gente já tem. Destacado isso, vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Vamos para a questão número 5. A questão número 4 é a letra C. Questão de número 5. Vocês têm exatos 30 segundos para poder resolvê-la. Vocês estão bom mesmo, viu? Pior que eu nem falei sobre as paçoca. Já estou devendo paçoca. Excelente, senhores. Muito bom, muito bom. Isso me dá muita alegria. Vamos lá. Questão de número 5. Eu estou te devendo, Chay. Eu tô devendo você, estou devendo Josimar. Um adulto jovem, 19 anos, e do sexo masculino, tem relação sexual com conjunção carnal com uma menor de 13 anos de idade, com o consentimento da menor. Ô, gente, e acontece, tá? Isso aí acontece demais da conta. Ah, mas a menina, só, ela sabia que a menina consentiu. Menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Houve o consentimento, senhores, entendimento do STJ. Menor de 14 anos é vulnerável. O consentimento não fará nenhum efeito. Menor de 14 anos é vulnerável. Havia autorização dos pais, não tem problema. Classificado como vulnerável. Considerando o exposto, o jovem praticou. Questão da banca OCP, ela traz algumas peculiaridades. Quando não houvermos a classificação completa, vamos para aquela mais correta. Ah, professor, mas aqui não falou do artigo 217 do estupro de vulnerável. Beleza, mas é estupro. Tá aqui, ó. Ah, professor, mas tinha que aparecer estupro de vulnerável. Não, senhores. Quando não aparecer a classificação completa, vai para aquela que está mais correta, beleza? Então, aqui, a mais correta é a letra D. A letra A, ato lícito, meu Deus, não mesmo. Letra B, atentado violento ao pudor, nem tem mais essa classificação de atentado violento ao pudor. Sedução de menor, não, teve conjunção carnal, então passa do aspecto de sedução. Relação sexual consensual, não, é estupro. Passou abaixo dos 14, estupro de vulnerável. Aconteceu hoje no Barreiro um senhor de 67 com uma menor de 13.
A avó autorizou porque a mãe é viciada. Senhores, isso acontece infelizmente. E aqui, é tanto o aspecto da conjunção carnal, como também os atos libidinosos. E esse ato libidinoso, ele pode ser classificado também na situação relacionada ao contexto virtual. Ah, mas ele pediu para que a adolescente pudesse ver algumas fotos dele. Beleza. Então eu vou tomar cuidado, porque pelo menos pelo ato relacionado à importunação sexual, ele pode responder. Inclusive, é um tópico importante para a prova de vocês. O indivíduo que, sem o consentimento da vítima, envia foto inadequada para essa vítima e ela tem acesso a essa foto inadequada e acaba ali sendo constrangida, esse indivíduo pode responder por crime? Pode. Ele pode responder pelo crime de importunação sexual. Ah, professor, o retardado do indivíduo do meu serviço, ele simplesmente me mandou uma foto e uma situação inadequada. E aí, tem algum crime? Tem, importunação sexual. Mesmo que seja foto, mesmo que seja no ambiente, no contexto de ambiente virtual, ainda assim vai ser classificado como importunação sexual. O Washington Luiz, se ela tivesse 16, era outra qualificadora, daí se ela tivesse 16, ia ser classificado com outra conduta ilícita. Daí eu ia ter que observar se houve qualquer questão relacionada a valor em espécie, mas eu tenho a exploração sexual de criança ou adolescente, que também é classificado como ilícito e, inclusive, é classificado como crime hediondo. Então, a depender da circunstância, se ele estivesse explorando essa sexualidade da menor em troca de algum valor em espécie, ainda assim entraria no contexto de exploração sexual, logo classificando também como um crime. Destacado isso, vamos para a questão de número 6. 30 segundos para vocês resolverem ela e para que a gente possa trabalhar com ela. Questão de número 6. Qual a resposta a ser marcada como correta? 6, letra E. Vamos lá fazer ela então, que vocês estão rápido no gatilho. Isso é muito bom. Questão de número 6, ela começa com a seguinte narrativa. Enfim, esse indivíduo aqui é servidor lotado na delegacia da polícia de Valparaíso. Deixa eu só colocar aqui. A Naula levantou a mão, ou Naula, só para poder saber se tinha alguma pergunta. Desculpa, eu não tinha visto que a mão estava levantada, mas vamos lá. Ele é servidor da delegacia de Valparaíso, de Goiás. E sabendo que houve uma apreensão de celulares em uma operação policial e que tais objetos estavam guardados no cofre da repartição pública, decide subtrair um deles, o de maior valor, para posterior venda. Porém, acovardado para agir ilicitamente, decide fumar seguidamente vários cigarros de cannabis sativa, classificado como maconha, para relaxar antes de praticar o peculato. Caso a Servite seja flagrado praticando o delito, é correto afirmar que a embriaguez voluntária, ela vai fazer com que esse indivíduo ele não responda pela conduta? Não. Senhores, nem embriaguez voluntária, nem embriaguez culposa. E a voluntária é aquela pré-ordenada. Nem a embriaguez pré-ordenada e nem a embriaguez culposa, nenhuma das duas fará com que esse indivíduo ele seja isento de pena ou tenha causa de diminuição de pena. Se ele se embriagou, e o embriagar aqui é ter a capacidade torpe, eu vou falar que esse indivíduo, ele simplesmente vai responder do mesmo jeito. É pau no gato, da mesma forma. Não estou nem aí se ele estava embriagado. Se ele embriagou porque ele quis,
ele vai responder da mesma forma. Agora, se esse indivíduo ele tenha embriagado em caso fortuito ou força maior, professor, como assim caso fortuito ou força maior? Eu vou falar para vocês sobre minha experiência. Eu sou um indivíduo que sou totalmente amante do chocolate. Só contar um caso para vocês. Teve uma vez, quando eu era pequeno, que minha mãe deixou uma barrinha de caldo quinó em cima da mesa. Eu vi aquela barrinha embalada, bonitinha, parecendo aqueles chocolates que vinha da caixa de bombom garoto. Eu pensei, meu Deus, minha mãe é um amor, deixou um bombom garoto para mim. Fui depressa, já abri o chocolate, com medo dela ver eu comer chocolate, já abri, já meti o dentão. O que era? Era aqueles negocinhos, aqueles tabletes de caldo quinó. É horrível. Vamos supor que nessa mesma situação eu visse um brigadeiro na geladeira e comesse um brisadeiro lá em São Tomé das Letras. Aí fala, nó, brigadeirão bonito, vou comer o brigadeiro. Fosse lá e comesse o brigadeiro, ficasse loucão de brisadeiro, começasse a ver gnomo, começasse a ver doente, e naquele momento ali, eu ver esse gnomo na televisão, ver esse gnomo nos objetos, nos móveis da casa, e começasse a destruir tudo. Por quê? Eu queria matar os gnomos. Eu pratiquei um crime de dano? Pratiquei. Eu posso ser responsabilizado por esse crime de dano? Vai depender. Se eu estivesse totalmente entorpecido, a ponto de não entender o caráter ilícito do fato, a ponto de não conseguir responder pelos meus atos, eu não ia responder por absolutamente nada. Ah, professor, mas ali você foi imprudente, negligente ou imperito. Não, não fui. Quem disse que um brigadeiro poderia, a um homem comum fazer com que ele ficasse entorpecido? Nesse caso do brisadeiro, eu não responderia por conduta nenhuma ao praticar o crime de dano, porque eu estava totalmente embriagado com aquele produto. Conseguiram entender a ideia agora? Comi muito caldo quinó, meu Deus, mano. Conseguiram entender? Então é isso. A classificação dessa embriaguez, essa embriaguez, ela não pode ser uma embriaguez pré-ordenada ou culposa. Ela tem que ser uma embriaguez em caso fortuito ou força maior, para que assim eu possa, de fato, classificar o indivíduo numa modalidade ilícita. Então, aqui, ó, a embriaguez de serviço é tipo caso fortuito, de recreação, não. Caso fortuito ou força maior, não vai entrar. A embriaguez de serviço é culposa e exclui a culpabilidade. A embriaguez culposa não exclui a culpabilidade, bem como a pré-ordenada não exclui. Letra C, somente a embriaguez por força maior poderia tornar o serviço inimputável. Caso fortuito ou força maior. Então, aqui não é somente. Letra D, a embriaguez de serviço, embora dolosa, pode excluir a culpabilidade. Não. A embriaguez dolosa não exclui. Letra E, ao servir, eu não sei falar o nome, não poderá alegar inimputabilidade por fumo de entorpecente, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análises não exclui imputabilidade. Corretíssimo. Foi uma embriaguez voluntária, pré-ordenada ou culposa, porque ele foi imprudente, negligente ou imperito. Logo, ele vai responder pela conduta ilícita. Destacado isso, vamos para a questão de número 7. Por meio das questões resolvidas aqui, vocês estão conseguindo visualizar as características da banca OCP? Estão conseguindo entender como que a OCP trabalha com determinados assuntos? Está sendo bacana? Então, excelente. Isso aqui é o suco, é a principal forma da OCP trabalhar. Vamos para a questão número 7, prazo de 30 segundos para vocês responderem ela. Senhores, eu só peço a vocês cuidado com duas condutas ilícitas: denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Por quê? Olha aqui, olha a narrativa da questão. No intuito de praticar seu desafeto, fulano, Cicrano compareceu na delegacia de polícia e, mesmo sabendo da inocência de fulano, formalizou um boletim de ocorrência, imputando-lhe a prática de crime de receptação, o que ocasionou posterior instauração do inquérito policial. Aqui existia a possibilidade para duas condutas ilícitas. E vocês devem ter atenção, porque a banca OCP trabalha com as duas. Se
não houvesse a instauração do inquérito policial, seria falsa comunicação de crime. Comunicação falsa de crime ou falsa comunicação de crime? Falsa comunicação de crime. Ok. Mas como houve instauração do inquérito policial, daí é denunciação caluniosa. Então marquem isso no material de vocês, porque esses dois conceitos eles merecem muito cuidado e eles merecem ter a atenção. Se houver instauração do inquérito policial, eu vou falar de denunciação caluniosa. Se não houver instauração do inquérito policial, eu vou falar sobre falsa comunicação de crime. O que difere as duas condutas é só isso, pois ambas é eu ir até a delegacia e acusar alguém de algo. Mas os momentos são diferenciados por esses dois conceitos. E a banca OCP, ela trabalha com esses dois conceitos. Então, é importante que vocês tenham atenção quanto a essas ideias. Professor, está em qual artigo do Código Penal? Eu vou pegar o artigo aqui para vocês agora. Quanto à denunciação caluniosa, vocês podem, eu tenho certeza que a denunciação caluniosa está no 339. Agora, a falsa comunicação de crime, que eu não lembro, mas eu acho que é na sequência. 339 eu sei que é a denunciação caluniosa. Deem uma olhada, porque a falsa comunicação de crime, ela vai na sequência, ela vai abaixo. Eu só não sei se está no 340 ou se está próximo a ele. Então, ó, a denunciação caluniosa, 339, isso é certeza. A comunicação falsa, em 340, viu? Segue a sequência, sabia que eles estavam ali próximos. Só você guardar o Washington, é a seguinte situação. A denunciação caluniosa, ela acontece quando há instauração de inquérito policial. Quando não há instauração de inquérito policial, aí eu vou falar sobre a comunicação falsa de crime, ou a falsa comunicação de crime. O que vai diferenciar as duas é a instauração ou não do inquérito policial. Show de bola. Muito obrigado, Lohane, por ter trazido aí o 340. Então, 339, denunciação caluniosa. 340, relaciona-se a falsa comunicação de crime ou comunicação falsa de crime. E não é calúnia porque não entra no contexto de calúnia. Vamos lá, senhores. Questão de número 8. É também comum da banca OCP trazer algumas questões de preenchimento de lacuna. Na prova de vocês, pelo menos alguma questão, nem que seja de português, mas vai ter uma questãozinha de preenchimento de lacuna. Então, façam aí a questão de número 8 com 30 segundos. Aí já tivemos letra B, já tivemos letra D. Senhores, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o indivíduo era inteiramente incapaz, todas as vezes que aparecer conceito de inteiramente capaz, ele vai ser isento de pena. E a banca OCP ama trabalhar com esses conceitos da inimputabilidade em contexto de prova. Então, essa inimputabilidade, eu acredito que ela vai ser acrescida no edital de vocês, e a banca vai trabalhar com ela. Então, inteiramente, o I de inteiramente puxa o I de isento. Guardem isso para a prova de vocês. O I de inteiramente puxa o I de isento. Inteiramente isento. Se vocês conseguirem levar essa ideia, fica mais fácil para vocês entenderem a prova. Então, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Isento de pena. Questão de número 8. Caberia ao candidato marcar a letra D.
Para a galera lá do Telegram, vocês estão vendo que as questões de direito penal do SEMI, beleza. Ô, Tati, eu tenho aquele que é o integramente, que, assim, ele está totalmente descontrolado, ele está totalmente doido. Você percebe que ele não está entendendo nada. Mas o SEMI é aquele indivíduo que ele é o sem juízo. Você conversa com o cara, ele tá tonto, mas ele tá meio que na lucidez e meio que na alteração psíquica. Você sabe aquele indivíduo que está embriagado, que ele entende tudo que está acontecendo? Você vira para ele e fala que eu vou te levar para casa da sua ex. Aí tá todo ele vai, pelo amor de Deus, não me leva para lá não, que eu não quero passar vergonha na frente dela não. Ele sabe que tá bebendo por conta que ele levou um chifre da ex dele. Ele sabe que tudo aquilo está acontecendo em decorrência de uma decepção amorosa. Mas ele está embriagado. Então ele está ali naquela condição de mais ou menos. Se eu levar ele para a casa da ex dele, a cachaça cura na hora. Inclusive, ele chora para ela, pede para voltar. Agora, quando ele está totalmente embriagado, eu falo para ele que eu vou levar ele para a casa da ex dele. Ele veio para mim, oi? Quem? Ele não sabe quem que é ela. Por quê? A embriaguez foi tamanha que ele não consegue nem mesmo lembrar de onde ele vem e para onde que ele vai. Se eu falar que eu vou deixar ele na casa da Isa, ele vai olhar para a cara dela, nem vai chorar mais, porque nem sabe mais quem que é ela. Conseguiu entender agora? Conseguiu visualizar essa ideia? Show de bola. Então, quando falamos desse contexto de ex, de chifre, a gente consegue. Não que eu estou falando de você, viu, Tati? Mas quando é algo que dói na gente, que a gente já teve experiência com isso, acaba que a gente consegue gravar. E eu estou falando por mim, viu? Não é por você. Se dói, a gente dá um jeitinho de gravar. Vamos lá. Questão de número 9. Vocês têm 30 segundos também para poder resolver essa questão de número 9. Bora lá? Opa, desculpa, gente. Essa questão aqui é horrível. Dá um prazo de 30 segundos para vocês responderem ela. Errei feio. Letra A. Letra D. É isso que eu gosto. São as divergências. Letra A, letra A. Vamos lá. Vou ler aqui a narrativa para vocês. Nivaldo é um policial civil encampando em torno de um cativeiro onde dois sequestradores exigem pagamento de valores para liberarem uma criança raptada. Então, aqui eu tenho uma modalidade, extorsão mediante sequestro. Eu já sei que é extorsão mediante sequestro. E na extorsão mediante sequestro, a exigência do valor, ela é uma condição da tipicidade da conduta, ou seja, uma condição para que aquela conduta seja classificada como extorsão. A extorsão, obrigatoriamente, eu tenho que ter a exigência do valor ou a exigência dessa vantagem para que eu possa classificar, de fato, como extorsão. Mas vamos voltar aqui, que eu tenho uma leitura mais aguçada, informações maiores para poder passar para vocês. Então, Nivaldo é um policial civil encampando no entorno de um cativeiro, onde dois sequestradores exigem pagamento de valores para liberarem uma criança raptada. Por estratégia, ele opta
opta, enfim, tá do jeito certo, por uma ação controlada e retarda a intervenção policial no local. Ele fez errado. Mas, enfim, o agente quer que a família realize o pagamento da liberação. Está errado. Senhores, uma coisa, quando falarmos da extorsão, eu não tenho a necessidade do pagamento do valor para que o crime seja classificado ou para que o crime seja de fato consumado. A extorsão, ela é um tipo penal formal, ela é um crime formal. E eu vou precisar de fazer com os alunos do Telegram uma aula para poder explicar sobre crimes materiais e crimes formais, porque a banca, ela trabalha muito com esses dois conceitos de crimes formais e crimes materiais. Então, para a galera do Telegram, vocês podem ficar tranquilos que vamos ter uma aula para precisamente falarmos sobre o que ou quais são os crimes formais e quais são os crimes materiais. Mas voltamos aqui. A extorsão é um crime formal. E a banca OCP, ela é tão filha da mãe que essa questão é uma questão de nível médio, mas ela é uma questão de nível médio aprofundada. Ela é uma questão de nível médio que daria perfeitamente para ser uma questão de nível superior. Seguinte situação. Quando ela traz aqui que é um... Vou ler a letra A. Nivaldo está equivocado, pois o crime é de extorsão mediante sequestro. Sim, é extorsão mediante sequestro. O artigo 159 da lei, ele fala sobre a extorsão mediante sequestro. E na extorsão mediante sequestro, ela é exigida a existência de um pedido de um resgate de um valor. Eu só posso configurar extorsão mediante sequestro se existir a exigência de um valor. Mas vamos continuar aqui, ó. Nivaldo está equivocado, pois o crime de extorsão mediante sequestro é delito de resultado cortado. O que é isso, professor, delito de resultado cortado? É uma conceituação doutrinária. Eu achei isso aqui uma putaria de mão maior. Mas o resultado cortado, ele nada mais é que o crime formal. E por que fala-se em resultado cortado? Porque mesmo que eu tenha um só dos resultados que são previstos no Código Penal, se eu tenho somente uma das várias condutas que estão previstas dentro do tipo penal, ainda assim eu vou falar que o indivíduo consumou. Por exemplo, o fato dele exigir, somente de ter exigido valor em espécie, ele já consumou o delito. Eu não tenho que aguardar o recebimento do valor. Basta ele exigir para que eu possa falar, então, da execução do cumprimento desse delito. Conseguiram entender? Visualizaram a jogada aqui apresentada? Espero que tenham entendido. Então, o resultado cortado nada mais é que a classificação de um crime formal. Já se consumou antes do pagamento. Ele não tinha que fazer essa conduta de uma continuação de um flagrante esperado, porque ali já tinha consumado o ilícito a partir do momento que os sequestradores, eles exigiram valor em espécie. Não depende dele para ocorrer. Aí vamos para a letra C, senhores. E a letra C aqui, ela é muito maldosa, porque olha o quão que a letra C induz o candidato a erro. Nivaldo está equivocado, certo? Porque o crime de extorsão mediante sequestro é um delito formal. A gente conhece até a classificação de delito formal, mas a gente não conhece a classificação de delito cortado. E delito formal nada mais é, ou crime formal nada mais é que o crime cortado. Então, Nivaldo está equivocado, pois o crime de extorsão mediante sequestro é delito formal e se consuma independentemente da requisição de vantagem pecuniária. Aqui que está o erro. Ele se consuma desde que exista alguma exigência. Se o indivíduo somente sequestrar e não exigir nada, eu não posso falar extorsão mediante sequestro. Daí eu tenho somente a conduta do sequestro, ou melhor dizendo, cárcere privado. Então, é uma linha muito complexa. Se ele não exigiu nada em troca, somente cárcere privado ou sequestro. Agora, para que eu tenha
obrigação de falar sobre o crime de extorsão mediante sequestro, obrigatoriamente eu tenho que exigir algum valor em espécie, eu tenho que exigir alguma quantia, eu tenho que exigir algo em troca. Então, eu não poderia falar nessa letra C aqui, ó, que o crime consuma independente da requisição de vantagem. O crime se consumava independente do recebimento da vantagem. Mas a requisição, ela deveria acontecer. E você sabe o que muita gente fez? Leu no automático. Substituiu por conta própria a palavra requisição para recebimento. E aí que mora o perigo, aí que é a coisa mandada, aí que é a coisa ruim. Vocês não podem errar isso. Estão percebendo o quão que a banca é técnica, o quão que a banca ela bate com classe, ela consegue te fazer sofrer mais com classe. Com todo respeito, eu estou sendo gravado, mas existem bancas examinadoras, por exemplo, a banca que fez a prova de 2021, fez umas questões esdrúxulas, igual aquela questão lá da lei de drogas, que tinha duas alternativas certas e a banca não anulou. Eram questões porcas, mal feitas. Agora, a OCP não. A OCP faz questões técnicas, questões que são boas, que exigem um raciocínio que você vira e fala, meu Deus, eu apanhei com classe. Eu saí sem saber o caminho de volta para casa. É isso. Dá para a gente conseguir superar isso? Dá. É possível. Galera, se tem gente sendo aprovada nos mais variados concursos da OCP, a gente também pode. Só que aí a luta é maior, né? Mas dá. As demais alternativas, elas estão totalmente incorretas, porque a gente já conseguiu saná-las nas explicações. Apanhei, não vi quem bateu, só apanhei, só fui. Eu fui todo. Na hora que eu voltei com o rabinho entre as pernas. Não, ô Vinícius, sendo bem sincero para vocês, eu achei as bancas, as questões da banca OCP, questões sensacionais. Sendo bem sincero para vocês, se a gente estudar de verdade, dá para sair orgulhoso. E é uma prova que, se você passa, você tem orgulho. Você fala, poxa, tô ficando bom, porque se eu passei nessa banca. Então é a letra A? Sim, é a letra A, desculpa, viu? Tô aqui. Letra A. A questão a ser marcada como correta. Vamos para a questão de número 10. Fiquem aí comigo que está acabando, são só 15 questões. Questão de número 10, eu vou fazer ela junto com vocês, em decorrência do tempo. Soraya é policial civil vinculada à Delegacia da Mulher de Lusiânia, Goiás, e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. A reclamante alega que estava dentro do ônibus lotação quando o homem passou por ela e, ao se dirigir para a porta de saída, no percurso, apalpou seus seios de forma não consentida e empregou fuga logo em seguida. As câmeras do ônibus flagraram a cena. O vídeo foi anexado no procedimento. Nesse caso, nesse teor, Soraya deve classificar o fato como crime de, vamos lá, letra D, assédio sexual? Não. Estupro simples? Não. O estupro simples, ele relaciona-se à conjunção carnal ou ato libidinoso. Aqui eu tenho uma importunação sexual. O ato de se masturbar para terceiro, direcionando àquela satisfação da lascívia, ou, se não, o ato de aquele ato horrível dentro do ônibus, onde alguns doentes se aproveitam para poder passar parte do corpo nas mulheres ou até mesmo em outros homens. Essa conduta é classificada como importunação sexual. A importunação sexual é ele utilizar desses mecanismos para constranger terceiro e satisfazer sua lascívia com esse constrangimento. Violação sexual mediante fraude? Não. Importunação sexual, artigo 215A ou 215B, se eu não me engano, ou 215C. Tá no 215. Satisfação da lascívia mediante presença de criança e adolescente? Não. Aqui não fala em momento nenhum sobre ela ser criança ou adolescente. Então, importunação sexual. Outra coisa que eu quero que vocês tenham
atenção também é que a banca OCP, ela gosta muito dos crimes contra a dignidade sexual. Mesmo esse concurso aqui, por exemplo, foi para a Polícia Civil, para o cargo de investigador no estado de Goiás. Mas ainda assim, tiveram muitas questões falando sobre crimes contra a dignidade sexual. Vamos para a questão de número 11. Alguma dúvida na questão de número 10? Posso passar para a de número 11? Questão de número 11, ela começa com a seguinte narrativa. Fátima é investigadora da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, e encarregada de apurar determinado fato de homicídio ocorrido na periferia da cidade. Segundo o relato, um homem de meia idade, atuante como agiota, matou uma mulher em razão do não pagamento de dívida vencida. Fátima recomenda, então, que a autoridade policial promova a representação judicial pela prisão preventiva do agiota, por ter ele cometido crime hediondo, qual seja o feminicídio. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Muitas questões de feminicídio, muitas questões de homicídio, e questões de homicídio cobrando a classificação, se seria homicídio qualificado, homicídio nas circunstâncias de crime hediondo, então tenham atenção quanto a isso também. Galera, o agiota matou a mulher em decorrência do desprezo que ele tem do sexo feminino? Não, ele matou ela porque ela estava devendo ele. Ele matou ela porque ela tinha pegado dinheiro emprestado. Então não tinha nada a ver dela ser mulher. Poderia ser homem ou mulher. Ele ia matar da mesma forma se não pagasse. Beleza? Então o feminicídio ele tem que ser classificado com a classificação do desprezo ao sexo oposto, ao sexo feminino. O delito é de feminicídio? Não. Por envolver violência doméstica familiar? Não tem nem relação. Fátima se equivoca, pois o fato não é delito contra a vida, mas contra o patrimônio. Não, aqui é delito contra a vida. Aqui é um homicídio. O crime de homicídio qualificado em função do gênero? Não é porque ela é mulher, é porque ela é ruim de paga. Letra D, não estou puxando saco do idiota, não, tá? Letra D. O feminicídio não é considerado crime hediondo e, portanto, é incabível apresentar. Não, o feminicídio é classificado como crime hediondo, mas aqui não é feminicídio. Letra E. Fátima poderia ter classificado o fato como homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, mas não por feminicídio, uma vez que a condição do gênero não motivou o ato do idiota. Exatamente, ele pagou por conta da dívida e não pelo fato dela ser mulher. Questão de número 11, letra E. Vamos para a questão de número 12. E aqui estamos falando sobre princípio. Podem ler ela com calma. Com calma não, porque o tempo está estourando aí. Pode ficar tranquilos, mas podem apresentar o gabarito. Vai lá. Vamos corrigi-la. Vamos passar para a correção dela. E é interessante essa correção. Seguinte classificação. Olha aqui, ó. Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. Determinado homem noticiando teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que elas fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando o pedido de arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação do... Senhores, o ato, e aqui, sem entrar num contexto moral, mas o ato de ter conjunção carnal com maior de 18 anos, ofertando a essa pessoa valor em espécie, classifica-se como ilícito? Não. Vou explicar a vocês. A exploração, a prostituição, é relacionada àquelas pessoas que ganham dinheiro com a prostituição. Agora, o indivíduo que gasta, ele não vai praticar delito nenhum. Ah, professor, mas ele foi lá. Não vai praticar delito nenhum. Então, o indivíduo que ele contrata uma pessoa para satisfazer sua lascívia, então ele contrata uma pessoa que trabalha com entretenimento adulto, ele não é responsabilizado por nenhuma conduta. É por isso que a Top Model, professor, tem divulgação dos times de futebol. Basicamente, Top Model é um site de modelos. Agora, que essas modelos, elas
realizam particularmente é de responsabilidade delas. É por isso que lá em Belo Horizonte, aqueles hotéis que recebem pessoas provisoriamente, eles não são fechados, é por isso, porque ali as mulheres que hospedam naqueles quartos, elas estão ofertando o que elas entendem que deve ser ofertado. E, no caso, os indivíduos que pagam aquele valor, eles não estão praticando nenhuma conduta ilícita. Eles não vão ser responsabilizados por nenhum ato. Agora, se houvesse exploração sexual a ponto, por exemplo, o marido que disponibiliza a esposa para que outros homens possam praticar conjunção com ela, possam praticar atos com ela, e, a partir disso, ele começa a cobrar valores. Ele está explorando da condição sexual da sua esposa. Ele vai responder por crime. Ele vai responder por esse ato de conquistar valor em espécie perante esses atos. Então, a exploração sexual. E, pasme, mas existem situações como essa, infelizmente. Vamos lá. Então, por que ele não denunciou esse caso? Porque não existe nenhum contexto legal para que houvesse responsabilização. Eu não posso responsabilizar a pessoa em decorrência de uma conduta que não é classificada como ilícita. Beleza? Não tem como responsabilizar em decorrência de não ter uma conduta aqui que é classificada como ilícita. Letra D deveria ser marcada na questão de número 12. Vamos para a questão de número 13, que aqui também tem o suco da maldade. Vocês têm 30 segundos para poder fazer essa questão de número 13. Letra A, letra A. E aí? Todos concordam que é a letra A? E, galera, uma questão até um pouco maldosa, capciosa, mas é que ela merece ser trabalhada com uma maior calma, com uma maior traquejo. Vamos lá. Dentro da modalidade peculato, existem as classificações dos peculatos. E o peculato, furto, ele é um peculato que merece muita atenção de vocês. Mas a questão, ela é resolvida com uma seguinte palavra. Deixa eu demonstrar para vocês aqui, ó. Antônio, ex-estagiário da agência da Caixa Econômica Federal, como estagiário, ele é agente público, foi denunciado pelo Ministério Público por ter apropriado de valores subtraídos das contas. Se apareceu a palavra subtrair, é furto. Mas, como eu não tenho o furto, propriamente dito, dentro dos crimes contra a administração pública, eu tenho o peculato furto, porque ele só subtraiu em decorrência do cargo que ele tinha. O subtrair aqui, ó, já levava para o contexto furto. Todas as vezes que apareceu o termo subtraiu, podem caminhar para o furto. Então, subtraiu de contas correntes supostamente inativas. O estagiário subtraiu, novamente falou subtraiu, e a banca ela foi até boazinha com vocês, que ela subtraiu, ou ela trouxe esse subtrair de forma contínua, subtraiu em proveito próprio o valor de R$35 mil entre janeiro a agosto de 2018. A conduta ilícita só foi possível em razão de ter o acusado acesso às senhas de funcionários da Caixa. Ah, professor, seria peculato apropriação se ele tivesse a conta por conta própria, se ele tivesse a senha dessas contas por conta própria, mas ele não tinha a senha. Outros que tinham e ele teve acesso a essas senhas, que eram senhas de terceiro, e ele subtraiu. Ele juntou a conduta de ter acesso à senha de terceiro e o ato de subtrair. Deixa eu ver. Se fosse ele funcionário ainda não. Se ele fosse funcionário ainda e não esse, seria peculato apropriação. Daí, Paloma, eu só poderia falar em peculato apropriação se a senha fosse a senha dele. Mas a partir do momento que a senha era a senha de terceiro, ainda assim eu falo em
peculato, na modalidade peculato-furto. Ele não recebe, ele não tem em proveito próprio, mas ele tem acesso por terceiros. Ele usa de meios escusos para ter acesso àqueles valores. Então, é onde que eu vou passar para a modalidade do peculato-furto. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público... Aqui, ó. Olha a classificação do peculato-furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído. A questão é o seguinte: se ele não tem a posse, se ele não tem a senha para acessar aqueles valores, então eu vou classificar como peculato-furto. Agora, se ele tivesse a senha, se fosse o sistema dele, daí falaríamos do peculato apropriação. Show? Conseguiu entender a maldade aqui? Então, até nisso, vocês têm que ser muito maliciosos. Então, vamos lá. Entre acessos de senha de funcionários da Caixa Econômica Federal que foram memorizados quando da digitação de sistemas que foram fornecidos ao estagiário pelo próprio funcionário do banco. Com base no exposto, é correto afirmar que o ex-estagiário se amolda ao conduto do peculato-furto. Letra A. A questão 13, ela mostra para a gente que a banca OCP, ela é uma banca inteligente. As questões da OCP têm muita interpretação de texto também? Tem. A banca OCP, ela pede para vocês o seguinte: leiam o enunciado da questão, não tenham pressa. O candidato DEFlash na banca OCP, ele leva ferro. E o candidato que não treina questões, quando ele chega na banca OCP, o que acontece? Ele é eliminado. Aqueles candidatos de carreira, ele faz concurso da CESP, candidato faz concurso da CEPRASP, não, estou fazendo concurso do CRS, eu vou fazer a prova da Polícia Penal só para testar. Não vai dar certo, porque a OCP, ela tem características peculiares. Se o cara não treinar para ela, se ele não entender como que é o jogo da OCP, ele vai chegar na prova, ele vai sair dela sem saber nem mesmo a direção que ele deve seguir, porque são muitas questões com texto, são muitas informações dentro de uma só questão, e a banca, ela é inteligente, ela trabalha com vários assuntos em uma só questão. Eu mostrei aqui para vocês hoje, conseguiu trabalhar com a parte geral e com a parte especial em um só contexto, em uma só alternativa. Então, a gente vai treinar muito isso, a gente tem que treinar muito isso. Saudade da IBGP. Pois é, pois é. Vamos para a questão de número 14. Joana compareceu à delegacia de polícia relatando violência doméstica, na qual seu companheiro, por não aceitar que ela exercia atividade laboral, destruiu seus instrumentos de trabalho, os quais foram avaliados em R$ 85. Considerando o caso narrado, julgue o seguinte item. Aqui, ó. Vocês tinham falado sobre entendimento jurisprudencial, tá aí, ó. E era uma prova para nível médio. Essa prova aqui foi para agente do sistema prisional lá de Brasília. Na hipótese, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, será aplicável o princípio da insignificância em favor do companheiro de Joana? Não. Não aplica-se. O STJ entende que não existe a possibilidade de aplicação de princípio da insignificância para casos de violência doméstica familiar. Não existe a possibilidade. Errado. Violência doméstica familiar não tem a possibilidade de aplicação de pena de multa e nem a possibilidade de aplicação de princípio da insignificância. Independentemente do valor do bem, o indivíduo ele vai ser responsabilizado por aquela violência que ele praticou. Eu não estou analisando o contexto financeiro, eu não estou analisando o contexto patrimonial. Guardem isso, violência doméstica, não há uma análise do contexto patrimonial, e sim uma análise do contexto de proteção à mulher. Mas ele destruiu somente o estojo de maquiagem dela. Não existe somente, não. Se é violência doméstica familiar contra a mulher, ele pode ter ali pegado o esmalte dela, um esmalte de R$ 12. Se ele quebrou aquele esmalte porque ele não gosta que ela passe esmalte vermelho, eu posso enquadrar na violência doméstica familiar no âmbito ali da violência patrimonial. Show de bola?
Dito isso, questão de número 15. PP de Brasília foi nível superior? Eita! Então, eu trouxe uma questão, peço desculpa, porque essas duas questões aqui são questões da PP de Brasília. Engraçado, eu achei que eu tinha lido lá nível médio. Mas, enfim. Então, perfeito. Questão de número 15. Questão de número 15, ela vai falar da pena restritiva de direito, independente do trânsito em julgado da condenação. Senhores, eu vou pedir a vocês depois que deem uma lida e guardem a súmula 643 do STJ, porque eu não consigo entender, mas a banca OCP ela tem uma necessidade dessa súmula e eu nunca consegui entender o porquê. Súmula 643 STJ. Mas, basicamente, ela vai falar que a execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado da condenação. Então, aqui, ó, a execução da pena restritiva de direito independe. Está errado. A execução da pena restritiva de direito, ou seja, para que o indivíduo possa de fato cumprir aquela pena restritiva de direito, ele tem que ser condenado, tem que existir uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Fora isso, ele não vai cumprir aquela pena restritiva de direito. E tenham atenção, tá? Para não confundir pena restritiva de direito. Questão de número 15, caberia ao candidato marcar a classificação de errado. O que você fala sobre a banca de Selecon em 2021? Um crime. Foi um crime. Algumas questões ali foram nitidamente erradas e que a banca deveria anular e não anulou. Irresponsabilidade. O que foi feito em 2021 foi irresponsabilidade. Não houve critério. Correção de redação, algumas redações que eram para ser taxadas com 70 pontos, foram taxadas com nota 100. Outras redações com excelência foram taxadas com 70. Não houve equilíbrio. A banca fez um concurso totalmente desequilibrado. Candidatos que estavam bem pontuados na prova objetiva tiveram uma péssima nota na redação por um critério que ninguém sabe explicar. Sendo bem sincero, o concurso de 2021, as pessoas que estão nele merecem mérito por estarem na Polícia Penal, mas infelizmente tivemos uma banca que não respeitou o nível do concurso que ela estava fazendo. Agora, a banca OCP, pelo contrário, é uma banca que tem uma excelência de atuação. 100% de redação, bota. Michael, minha noiva até me pergunta isso, ela fala que ela tem um pingo de esperança que não vem em redação. Por todo andar da carruagem, vai ter redação. Por tudo que eu tenho acompanhado, todas as conversas, vai ter redação. Também queria que não tivesse, mas fazer o quê? Tomara que não venha. Torço muito também. Lá nas minhas intenções lá do Santos, eu coloco lá, ó, que não vem redação, porque não faz sentido, mas enfim. Ô, Maria, vai ser. Vocês podem ter certeza que vai ser sim. Até mesmo pela escolha da banca. Já demonstra que vai ser diferente. Podem ficar totalmente tranquilos. Senhores, corrigida todas as questões, fiz o que pude e pude dentro do possível. Agradeço a atenção de todos até aqui. Fico muito feliz que vocês tenham me acompanhado até o final da aula. Obrigado pela essa oportunidade de compartilhar esse momento com os senhores. Não é aquela coisa excepcional, mas é o melhor que eu podia fazer. Então, devemos sempre ofertar o nosso melhor para as pessoas. Muito obrigado por isso, muito obrigado por esse momento. Vamos ter outros momentos assim. Fiquem com Deus e até mais. Agora, para a galera do Telegram, eu vou postar as questões do dia que eu não postei ainda. Eu vou postar todas agora. E amanhã eu vou corrigi-las. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Deixa eu pausar o vídeo aqui, parar a transmissão. E deixa eu pausar também a gravação. Para a gravação. Agora eu posso ir embora.